Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma aula dessa peça aqui, tá? É um tapete, né, de porta retangular, mas pode ser usado como quiser, tá? A ideia aqui principal, né, desse tapete aqui que eu criei ele, né, é fazer utilizando as sobras, né? Então aqui eu vou mostrar pra vocês os square que eu uso, tá? É o quadradinho da vovó, porém com duas carreiras a mais, né? Além da gente fazer só as duas carreirinhas, aqui nós fazemos com 4 carreiras, tá? Mas eu vou iniciar o vídeo mostrando pra vocês essa peça aqui desde o início e depois fazendo a junção assim, com uma cor de base, né? Pra fazer a união dessa peça, desses square, tá bom, pessoal? Eu vou passar primeiro aqui de tudo pra vocês a medida, tá? Essa peça, ela já está descansada, já tem algumas semanas que eu fiz ela, porém eu não consegui vir gravar a aula pra vocês, tá? Já foi pra feira umas 2 vezes, né? Então agora aproveitei, né, o sábado à tarde aqui pra tá gravando essa aula pra vocês antes que ele saia, né? E fique sem o parzinho dele. Ele ficou com, aqui a peça descansada, né, na minha tensão de pontos, assim, 59 centímetros, tá? De comprimento por 42 de largura. Mas durante a aula eu vou explicar para vocês como fazer os aumentos, tá? E eu quero trazer também ele na versão passadeira para vocês, tá bom, pessoal? Aqui, né, nesse modelo que eu fiz, eu utilizei... Esse aqui são duas cores, perdão, esse aqui são duas cores repetidas, tá? É a mesma tonalidade. Os outros aqui são diferentes. Mas você pode brincar com as cores, né? Aqui eu optei por fazer em tons terrosos, né? Esse outro que eu vou fazer na mesma pegada de cores, né? Ó, que pra vocês verem, né? Eu vou explicar também como que eu faço os arremates dessa peça. Eu já deixo tudo meio adiantado, conforme eu for fazendo, então eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Perdão, eu estava do avesso. Aqui eu vou mostrar, então, os materiais agora pra vocês, né? Nós vamos precisar, pra fazer nesse tamanho, 6 square, tá? Vocês vão escolher a cor de acordo com o gosto de vocês. A cola de silicone que eu estou usando no momento é essa aqui, ó. Tá? Da marca Rende Cola, tá? Cola líquida. Essa aqui eu já tenho ela desde o começo do ano e ela rende bastante, tá? A agulha, perdão que eu peguei a agulha errada, mas também pode ser, né? Vou utilizar aqui a 3,85 da Clover, então já que eu peguei ela, vou trabalhar com essa agulha aqui. Então, vamos lá iniciar a nossa peça. Só vou posicionar aqui, os squarezinhos já estavam prontos, né? Mas eu vou iniciar um aqui junto com vocês, então, do zero. Aqui, ó, pra vocês verem, ó, eu faço com as sobras. E antes, não, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, então, como que eu faço, né, o square. E depois eu vou mostrar pra vocês qual que é o peso que fica, em média, cada squarezinho desse, tá, pessoal? Então, vamos lá. Iniciar, então, com o anel mágico, laçada mágica, né, como você quiser chamar. Eu inicio assim, eu faço uma volta aqui na mão e esse fio eu prendo lá atrás. Ó, puxo o fio aqui, agora eu vou prender com uma correntinha. Agora, nós vamos fazer mais 2 correntinhas, tá? Fazendo aqui, ó, já ficou um ponto alto. Nós vamos fazer mais um ponto alto e mais um. Agora, 2 correntinhas de separação, tá? Mais 3 pontos altos. Aqui vai ser essa repetição, tá, pessoal? Vai ser 3 pontos altos com um intervalo de 2 correntinhas. Vamos repetir isso por 4 vezes. Aqui no último bloquinho, você não coloca a correntinha, porque nós vamos fazer o fechamento de um jeito diferente, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 motivos aqui, né, com 3 pontos altos. Agora, aqui no último, ó, fiz o último. A gente desenrola aqui a ponta do fio e eu vou puxar, tá, pessoal? Aqui nós vamos fechar. Se você não quiser fechar bem agora, não tem problema, tá? Agora, como que nós vamos fazer pra subir aqui, ó, sem a correntinha, tá? Pra não fazer caminhando. Quem gosta de fazer caminhando aqui não tem problema, mas eu gosto de subir assim, ó, quando é esse motivo, né? Pra não ficar aquela cicatriz aqui de ponto baixíssimo, tá? Vou fazer uma laçada aqui, ó.
A gente vem aqui na terceira correntinha. Então, 1, 2, 3. Vou entrar aqui na terceira correntinha. Puxei uma laçada. Nós vamos fazer um meio ponto alto. Puxar tudo de uma vez. Ó, puxei. Ficou assim. Agora, aqui dentro, nós vamos fazer, ó. Eu entro aqui dentro, ó, tô com uma correntinha na laçada. Em vez de subir com 3 correntinhas aqui, eu subo com um ponto baixo, ó. Eu vou laçar aqui embaixo. Um ponto baixo, uma correntinha. Já tem um ponto alto, tá, gente? Agora, vamos fazer mais um. Eu vou tirar esse square aqui de baixo que tá tirando o foco. Então, fiquei com 2 e 3 pontos altos, 2 correntinhas. Agora que vai ser bloquinhos, tá? Perdão, vai ser leques de 3 pontos altos e 2 correntinhas. Fiz o meu primeiro leque aqui de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou vir aqui com uma correntinha. Lacei e venho no próximo intervalo repetindo. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto, repetição, tá? 2, 3, uma correntinha, venho para o próximo leque. Um ponto alto, 2 e 3 pontos altos, 2 correntinhas, tá? Ele vai ser sempre repetição. Você fez de um lado, você vai repetir nos outros cantos, tá? Não tem... não é um grau de dificuldade grande dessa peça, ela é bem tranquila de fazer, então quem é iniciante também consegue, tá? Aqui mais 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui embaixo, porém, aqui a gente fez o meio ponto alto, aqui a gente vai fazer um ponto baixo só. Porque aqui nós só vamos colocar um bloquinho, tá, gente? Ó. Em vez de fazer mais uma laçada e fazer o meio ponto alto, a gente só faz um ponto baixo aqui no meio. Para o intervalo não ficar tão grande, ó. Subir. Perdão, gente, que eu tô acelerada. Deixa eu fazer aqui com vocês. Uma laçada na agulha. Um ponto baixo, uma correntinha. Mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação agora, tá? Aí, nós vamos ver aqui dentro do leque, nós vamos fazer outro leque de repetição. Então, em cima do leque, tá? Sempre vai ser leque. Então, sempre é 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Saindo do leque, eu vou fazer uma correntinha, porque aqui nesse intervalo nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, 2, 3 pontos altos, perdão, uma correntinha, mais um leque aqui sobre leque, tá, gente? Uma correntinha, 3 pontos altos. Eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque aqui é repetição, tá? Mas caso você queira mais devagar para poder visualizar com calma, tem a opção de diminuir a velocidade de reprodução, tá? Aqui no vídeo do YouTube a gente tem essa opção. Então, aqui nós vamos fazer novamente 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha. Dentro do intervalo, é sempre bloquinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E dentro do leque, é sempre 3 pontos altos e 2 correntinhas, 3 pontos altos. Entre um bloquinho de pontos altos e outro, é sempre uma correntinha, tá? Então, a gente só coloca 2 dentro do lequinho aqui dos cantos. Ó, mostrando aqui pra vocês, então, finalizando a terceira carreira, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, tá? Então, que ficou assim nos 4 cantos. Na segunda carreira, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha de separação até no outro leque. Aqui é 3 pontos altos, uma correntinha, o lequezinho, uma correntinha de separação, 3 pontos altos, tá? Agora, na próxima carreira, nós vamos ficar aqui, ó,
com dois bloquinhos de 3 pontos altos aqui no meio, tá, pessoal? Então, agora vai ser a última carreira do nosso square. Aqui, não precisa dar laçada, tá? Nós vamos fazer assim, ó, direto aqui, ó. Vamos entrar aqui, um ponto baixo, tá? Venho aqui, faço mais um ponto baixo, uma laçada. Vou fazer assim, 3 pontos altos. Uma correntinha, mais 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Eu vou fazer com vocês esse square até o final, tá? Para que não fique nenhuma dúvida aí para quem é iniciante vai conseguir fazer, tá? Então, só esse detalhe, na verdade, que muda do squarezinho normal para esse aqui, é porque ele é com 2 carreiras, o nosso aqui é com 4, tá? Mas, se você quiser fazer esse mesmo modelo com menos carreiras do square ou mais, também fica bonito, tá? Ou fazer cada carreira de uma cor diferente. Tem inúmeras possibilidades, né? Mas para ficar nessa medida aqui, né, em torno de 58 a 60 centímetros e 42 de largura, pela medida a gente acha que é um tapete pequeno, mas por ele ser retangular, né? Então ele fica um tamanho legal. 2 correntinhas. 3 pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha, 3 pontos altos e já estamos quase finalizando a nossa volta. Aqui o último bloquinho, então, não temos mais um ainda, tá? Então, aqui no bloquinho sempre vai ser 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Aqui outro bloquinho de 3 pontos altos. E vamos finalizar aqui o último bloquinho. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o arremate desses square, tá? Pra facilitar na hora da produção. 2, 3. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo no ponto aqui que nós iniciamos, tá? Ficou assim. Vamos cortar. Finalizei o nosso square. Agora aqui eu já aperto bem. Cuidado só para não arrebentar o barbante, né? E o arremate, pessoal, aqui, ó, eu vou puxar pra frente esse fio. Eu vou conduzir ele aqui pra trás. Eu peguei as 2 argolinhas, puxo ele pra trás. No próximo ponto, puxo ele pra frente e até chegar num espacinho aqui de correntinha, tá? Se tivesse, o ponto dele tivesse aqui, ó, o fio, eu ia conduzir ele até aqui no meio. Então, sempre a gente vai trazer ele aqui pras correntinhas, ó, pra deixar ele assim, tá? Então, assim nós já vamos acelerar bastante o nosso arremate no final e vocês vão entender, tá? Vou passar aqui pra vocês a medida que ficou esse square. Na minha tensão de pontos, ó, 12 centímetros e meio. 12,5 certinho. E o peso dele é aproximado, gente, vamos ver aqui pra vocês tirarem a dúvida, ó. Zerei a balança. 19 gramas. Deixa eu ver aqui um outro aqui diferente, ó, nessa média de até 20 gramas. Vamos iniciar, então, a união dos square, tá? Nós iniciamos sempre por um das quinas aqui, né, dos leques. Eu inicio sempre pelo falso ponto alto, mas pode iniciar com a correntinha, tá? Do jeito que você quiser. Aqui eu vou iniciar, então, com as correntinhas, né, pra ficar mais fácil aqui pra vocês. Tem gente que gosta de amarrar, né? Porém, eu não amarro. Então, vou iniciar assim, ó, com correntinhas. E daí o fio aqui a gente já vai fazendo o arremate junto também, ó. E daí é bem legal.
3 correntinhas para fazer o ponto alto. Nós vamos fazer aqui o leque, tá? Então, sempre, como eu falei para vocês, leque sobre leque. Uma correntinha. Aqui nós vamos fazer a repetição, tá? Então, onde é correntinha, 3 pontos altos. Aqui onde que eu falei do arremate para vocês, a gente conduziu até aqui no intervalo, ó. Então, aqui a gente já vai prender melhor esse fio. Depois a gente só vem passando a cola e ele já está arrematado, tá, pessoal? Assim, um jeito bem fácil de fazer os arremates. Em praticamente todas as peças eu faço essa técnica. Duas correntinhas, aqui nós vamos fazer o leque novamente. Até chegar na outra quina, tá? No outro leque aqui. Mas nós não vamos fazer o leque, nós vamos começar a união dos motivos. Desculpem se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de fundo, mas é a máquina que está centrifugando a roupa. Aqui, eu cheguei no último bloquinho. Uma correntinha, nós vamos fazer apenas 3 pontos altos aqui. Aqui, pode-se fazer uma correntinha ou fazer sem nenhuma, tá? Eu vou fazer uma correntinha apenas. E nós vamos pegar o próximo bloquinho que nós vamos utilizar. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer a emenda, tá? Eu fiz essa lateral aqui agora com vocês, né? E esse lado. Chegou aqui, nós vamos pegar, vamos começar a fazer essa parte aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar sempre assim, nesse vai e vem, depois a gente volta fechando aqui, tá? Pra vocês entenderem, a gente faz o mesmo procedimento no outro lado, né? Nos outros square aqui. Então, nós começamos por aqui, subimos. Agora, nós vamos pegar esse square aqui, ó, pra começar a união dele aqui. Então, nós vamos fazer essa parte aqui, tá, pessoal? Como que nós vamos fazer essa emenda? Então, uma correntinha. Deixa eu só trocar meu barbante aqui de lado, ó. Eu estou usando um Big Core. Um Big Core, não, um Big Cone. Vou colocar no outro lado aqui, que vai ficar mais fácil. Pra tá puxando o fio dele. Pra não enroscar. Então, aqui, ó, nós vamos fazer assim, ó. Uma correntinha. Agora, eu venho direto aqui dentro desse intervalo de 2 correntinhas, né? Aqui dentro do leque, vou fazer 3 pontos altos. Perdão, o que desfiou o barbante. Aqui a gente vem e faz os 3 pontos altos aqui. Desculpem, pessoal, que às vezes fica escapando o barbante da agulha, mas aqui gravando assim no tripé é um pouquinho difícil pra mim, tá? Agora, nós não vamos fazer correntinha quando a gente vai fazendo a união. Nós vamos vir aqui, ó, dentro desse intervalinho aqui, ó, de uma correntinha e fazer um ponto baixo. Aqui no próximo intervalo, aqui, ó, 3 pontos altos. E aqui a gente já tá fazendo a união. Então, 2 pontos, 3 pontos altos. Agora, a gente vem aqui e faz um ponto baixo. Laçada. Ó, aqui é a mesma coisa, ó, que tá o arremate também, ó. A gente vai prender ele aqui. Não fazemos correntinha, sempre ponto baixo aqui nessa parte. Na outra lateral, a gente faz correntinha normal. Aqui, ó. Mais 3 pontos altos. Aqui, então, chegamos no último espacinho.
Vamos fazer 3 pontos altos dentro do intervalo. A gente vem aqui dentro do leque, prendemos com um ponto baixo, tá? Agora a gente vai virar aqui, ó, e vamos fazer a continuação do nosso leque. Então, aqui, ó, 3 pontos altos, e eu já vou virar aqui pra mostrar pra vocês, ó, uma correntinha. E já ficou certinho aqui a nossa união nessa lateral, tá? Então, nós fizemos aqui, ó, um lado. O segundo, a gente não finaliza. Quando a gente vai começar a emenda, a gente não finaliza o leque. Faz apenas 3 pontos altos, uma correntinha só para dar uma separação aqui, né? Pra gente poder virar. 3 pontos altos, um ponto baixo. Na união, que sempre no espaço vai ser um ponto baixo. Agora, nós vamos repetir, fazer igual essa lateral aqui, ó. Nós vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de separação. E o nosso próximo square da emenda vai ser esse aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, eu fiz emenda com square errado, tá, gente? Mas não tem problema. Um parzinho ali não faz mal, né? Não precisa ser jogo. Mas era pra ter usado esse aqui e usei essa outra tonalidade, né? Mas não tem importância nenhuma. Agora eu vou usar esse aqui. Então, aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Como o tapete já é, né, com esses quadrados coloridos, então, nesse caso aqui, eu acredito que não tenha problema, tá? Porque só foi trocado o lugar do square. Chegamos aqui no leque, vamos fazer a repetição, também é leque aqui, tá, pessoal? 3 pontos altos, 2 correntinhas. 3 pontos altos. Agora apenas bloquinhos até chegar na outra quina, tá? No outro canto nós também vamos fazer apenas 3 pontos altos. Porque aqui já está ficando assim, ó. Vou tentar deixar a peça assim, né? Eu tenho o hábito, né, de fazer o crochê segurando ela assim mais amassada. Mas eu vou deixar ela assim para vocês verem como que está ficando, tomando forma já, né, o nosso tapete. O último, chegamos aqui então no último leque. Vamos fazer apenas 3 pontos altos. Essa aqui ainda é a parte mais fácil, né, eu acho, da união, né? O outro lado já fica um pouquinho mais complicado, já tem que prestar mais atenção para não fazer a emenda trocada ou acabar pulando algum intervalo. Fiz uma correntinha, agora nós vamos vir aqui no próximo bloquinho, ó, dou a laçada. Viemos aqui dentro, então, das 2 correntinhas, né, e vamos fazer 3 pontos altos. Aqui já começamos a nossa união. Aqui o interessante é deixar a peça virada assim, ó. Conforme você vai trabalhando, você vai virando a peça a seu favor, tá? Porque fica mais fácil de visualizar assim a peça, ó. A peça que nós estamos trabalhando é essa aqui, então ela fica de frente pra você. 1, 2, 3. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aqui, mais 3 correntinhas. Perdão que escapou a agulha. 1, 2, 3. Um ponto baixo, mais 3 pontos altos. Opa, que aqui não é correntinha. Eu às vezes esqueço que tem que fazer o ponto baixo aqui também, pessoal. Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, entrei aqui dentro do leque da carreira anterior. Já está tomando forma. Nessa parte aqui é normal, tá? Parecer que ele está fazendo aquelas entradas, mas a gente só pega e vai modelando, né? E daí ele já senta. Na próxima carreira que ele já vai ficar certinho, tá? Ó, agora nós vamos fazer a continuação do leque.
Eu vou adiantar um pouquinho porque nós vamos fazer aqui, né? Continuação, aqui vai ser leque, aqui vai ser leque, tá? E nós vamos voltar aqui nessa carreira fechando. Então, quando chegar aqui nessa lateral, eu volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, então na próxima lateral, né? E vamos dar continuidade. Aqui, nós vamos fechar, completar esses leques, né, que ficaram pela metade, tá? Então, nós vamos fazer essa união aqui. Aqui, ó, agora nós estamos nessa parte da união, né? Com 3 blocos de 3 pontos altos, tá? Essa carreira toda vai ser assim. Então, fiz uma correntinha. Aqui no intervalo, nós vamos completar, então, fazendo a outra parte do leque, que é 3 correntinhas. Perdão, 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e a gente vem aqui no meio desse ponto aqui, ó, a gente dá um ponto baixo. Ele vai ficar mais fechadinho, tá? Uma correntinha. A gente vem dentro do próximo aqui, ó, com 3 pontos altos. Viemos aqui no próximo intervalo, a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos. Um bloquinho, uma correntinha, perdão, um bloquinho de 3 pontos altos. Sempre uma correntinha de separação, tá? Aqui, mais 3 pontos altos. Chegamos no próximo leque aqui para finalizar ele, né? Completar ele aqui. Então, uma correntinha, a gente vem aqui nessa correntinha aqui do meio. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha. 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Aqui agora nós vamos fazer diferente, tá? Esse leque aqui a gente não vai completar, a gente vai deixar ele pela metade, porque nós vamos voltando, fazendo a união da outra lateral. Então, aqui agora eu vou colocar esse, vai ficar assim. Então, os square, tá? Eu já deixo eles meio posicionados, pra não colocar eles trocados novamente, né? Quando eu tô fazendo com aqueles bem coloridos, né, que aqui eu usei só tons terrosos, né? Aí chega na hora que eu tô posicionando eles aqui, eu troco toda a combinação que eu tinha feito, a organização dos square. Então, isso acontece muito por aqui, porque na hora que a gente tá produzindo aqui, tecendo, a gente já tem outras ideias, né? Agora, deixa eu virar pra cá, pra ficar melhor assim. Fiz uma correntinha, uma laçada, venho aqui dentro do leque, dentro do espacinho, 3 pontos altos. Agora, a gente vai prender aqui nessa lateral, tá? Ó, fiz aqui, vou posicionar pra vocês verem. Então, agora nós vamos fazer até aqui a união com pontos baixos, depois a gente sobe essa lateral aqui e já vai voltar fazendo a união com o outro square, tá? Então, agora... eu não vou avançar, tá? Essa parte aqui eu vou mostrar bem certinho todas as laterais pra vocês, pra não ter erro, tá bom, pessoal? E essa peça aqui é uma ótima peça pra quem é iniciante também, tá? Vamos fazer aqui um ponto baixo de união, e voltamos com 3 pontos altos. Aí, venho no próximo intervalo, um ponto baixo. Venho no intervalo de cá, 3 pontos altos. O que muda, né, na hora da união é que, em vez de fazer uma correntinha, a gente faz um ponto baixo, tá? Então, aqui cheguei no leque agora. 3 pontos altos. E eu vou mostrar pra vocês o que eu faço aqui, para não ficar um buraco. Porque se a gente vir apenas e colocar aqui, vai ficar um espaço muito grande. Então, a gente vem, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, ele vai ficar bem fechadinho aqui esse espaço, tá? Ó, não fica aquele buracão, né? Porque às vezes fica... Se eu fixar o ponto baixo nesse aqui,
vai ficar um espaço maior pra cá. Se eu colocar aqui, fica um espaço maior pra cá. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Ele vai ficar bem fechadinho. Agora, nós vamos vir aqui, eu fiz a correntinha, perdão, eu fiz os 3 pontos altos. Nós vamos vir aqui dentro do ponto baixo e fazer um ponto baixo. Esse aqui eu não fiz correntinha, tá? Vamos virar aqui e fazer a outra lateral. Aqui, ó, 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer com correntinha, tá? Que o próximo a gente vai fazer união. Então, aqui a gente sobe com 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, 3 pontos altos. Já estou até invertendo as coisas por aqui. 1, 2, 3. 3 pontos. Uma correntinha aqui na quina, tá? Agora a gente vai voltar, ó, ficou assim. O bom dessa peça é a gente fazer sempre em cima da mesa pra ter noção de como que ela está ficando. E a gente vai virando ela assim, ó, pra conseguir fazer essa emenda ficar mais certinha, tá? Agora pegamos aqui, novamente o nosso square. Fiz uma correntinha, a gente dá uma laçada. 3 pontos altos. Perdão, que aqui eu fiz 2, eu já ia fazer o ponto baixo esquecendo o terceiro ponto. Um ponto baixo. 3 pontos altos. Um ponto baixo. 3 pontos altos. Um ponto baixo. 3 pontos altos. Um ponto baixo. Agora nós vamos fazer aqui o último lequezinho aqui do canto, né? E fazer a união aqui. Pessoal, aqui então eu vou fazer bem de pertinho aqui pra vocês verem como que eu faço essa emenda aqui no canto aqui, ó, essa união, para não ficar aquele espaço aberto, tá? Ó, aqui não ficou muito grande, aqui também não. Agora nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos vir com a agulha aqui nessa lateral, tá? Ó, nós vamos entrar nesse espacinho aqui, ó. Aqui, e vamos vir nesse aqui pra gente fazer aqui também. A gente faz 2 pontos baixos, ó. Ficou bem fechadinho, tá? E vamos voltar. Aqui fazendo os 3 pontos altos. Agora, nós temos que fazer a união já nessa lateral aqui, tá? Então, nós vamos unir agora 2 lados desses motivos. Então, a gente vem aqui, já faz um ponto baixo, 3 pontos altos. Um ponto baixo. 3 pontos altos, um ponto baixo. Três pontos altos, uma correntinha. Perdão, que não é correntinha, gente, ó. Aqui é um ponto baixo, não vou fazer corte, nada. Que são erros que acontecem até com quem já sabe fazer o modelo, né? Pra vocês verem, ó. Fiz o ponto baixo, então. Pode ser feito em cima do ponto baixo aqui,
ou aqui no intervalinho, tá? Do leque. Agora, nós vamos voltar aqui nessa lateral, fazendo bloquinhos separados por correntinha, tá? Aqui é normal, fazendo aqui os bloquinhos. Então, são 3 correntinhas pra gente finalizar esse leque. Uma correntinha de separação. 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha. Cheguei aqui no leque, vamos fazer uma correntinha apenas. A gente vira aqui a peça pro outro lado e vamos colocar aqui o último square da nossa união. Essa aqui é a parte um pouquinho mais demorada, depois a peça flui bastante, né? Ela vai mais fácil. Vamos colocar aqui 3 pontos altos. Quem já tem facilidade com essa peça, né, com essas uniões, já pode avançar, né, para a parte que nós vamos com a base, quando nós já finalizamos, né, com a base ali toda fechada, aí já pode adiantar um pouco o vídeo. Um ponto baixo. 3 pontos altos. Três pontos altos, um ponto baixo, e nós vamos para o último leque de emenda, tá? Agora, nós vamos fazer um ponto baixo aqui e um aqui, para ele ficar bem fechadinho, tá? Vou dar o zoom novamente aqui para vocês verem bem de perto. Fica melhor para vocês, né? Aqui, ó, entrei aqui no espacinho. Um ponto baixo. O bom, você pode virar assim do avesso a peça, ó, e olhar onde que tá o intervalo, né? Onde que tá o espacinho ali do leque. Fiz os 2 pontos baixos. Agora, a gente vem aqui fazendo os 3 pontos altos. E o nosso intervalo, ó, fica bem fechadinho, tá? Agora, aqui, voltamos, né, fazendo pontos baixos. E bloquinhos de 3 pontos altos. Dois, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui faço um ponto baixo e vamos completar aqui a nossa lateral. Agora aqui nós vamos completar, então fiz um ponto alto, vamos fazer o segundo e o terceiro. Aqui nessa parte agora, nós vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. No leque, nós vamos fazer o leque, tá? Leque em cima de leque sempre. Eu vou fazer a primeira aqui com vocês. E o restante daí não tem erro, tá, pessoal? Vocês podem seguir. E eu volto para finalizar essa carreira com vocês. 2 correntinhas. Três pontos altos, uma correntinha. Então, nós vamos seguir essa carreira assim. Ó. Fizemos toda a emenda, né? Começamos nesse aqui. A gente foi fazendo. Agora, nós vamos fazer o fechamento. Vira até aqui. Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o ponto alto aqui nesse espacinho, tá? Então, eu vou mostrar o primeiro aqui. E depois eu volto com vocês aqui só no final, pra gente finalizar e dar início à próxima carreira.
Vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha sempre, tá, pessoal? Tô repetindo bastante isso, pra não ter erro, tá? Porque a gente acaba fazendo 2 pontos, fazendo 4, sem querer ali no meio. Cheguei aqui no intervalo, vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha. Fiz a correntinha, eu venho aqui no meio, fazendo um ponto baixo, uma correntinha novamente e 3 pontos altos. Assim fica a nossa emenda aqui, tá? Vamos seguir aqui dando a volta no nosso tapete e eu retorno com vocês para finalizar essa carreira. Voltei aqui então para finalizar essa carreira com vocês, pessoal. Que fiz uma correntinha, tá? Nós vamos vir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Cheguei aqui no leque, pessoal, com vocês. E nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos aqui nos quadrados, tá? Nós vamos fazer um ponto baixo aqui para poder subir para a próxima carreira e não fica aquela marcação, né, de pontos baixíssimos ali quando a gente caminha por aqui. Então, fiz um ponto baixo, venho aqui, faço mais um ponto baixo e uma correntinha, já deu um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui ficou os 3 pontos. Aqui agora no leque, nós vamos fazer 3 pontos altos e 2 correntinhas normal. Aqui agora a gente vai ser repetição, tá? Bloquinho de 3 pontos altos no intervalo de uma correntinha de separação. Nós vamos fazer isso durante mais... Deixa eu mostrar aqui pra vocês na outra peça. Essa carreira que nós analisamos agora. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3 carreiras assim de repetição, tá? Essa carreira que nós acabamos de fazer. Então, vamos fazer 1, 2, 3. Eu volto com vocês para fazer aqui as carreiras de lequezinhos de acabamento, tá? Do nosso tapete. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês como que ele está ficando. Ó, iniciamos aqui agora. A primeira carreira, nós vamos fazer mais 2 iguais, tá? Vai ser tudo assim, bloco em cima de bloco, perdão, leque em cima de leque, bloco em cima de correntinha de separação, tá? Faz a correntinha, mais um bloquinho aqui. Então, vai ser essa repetição até o final da nossa peça. Vou ter aqui só para mostrar uma coisa diferente que nós vamos fazer aqui, gente, que eu tinha esquecido desse detalhe, que aqui, ó. Aqui nós fizemos, né, essa união. Então, aqui, porque nós fizemos isso aqui, o ponto vai ser diferente. A gente não vai fazer um bloquinho. A gente vai fazer um ponto alto aqui nessa correntinha. Um ponto alto aqui nesse ponto baixo aqui do meio. E um ponto alto aqui nessa outra correntinha. Então, só nessa parte aqui da emenda a gente vai fazer assim, um ponto alto de cada lado. Vou fazer mais alguns aqui, eu venho mostrando pra vocês, então, na outra emenda aqui de leques, né, da quina, eu venho mostrando pra vocês, então, como que ficou. Aqui, ó, um ponto alto aqui nesse ponto baixo. E um ponto alto aqui no outro lado. Assim fica, ó, nem percebe que tem essa emenda ali, e ele fica bem retinho assim a peça, ó. Vocês lembram que na primeira volta que a gente começou a fazer a emenda, tava ficando um pouquinho marcado aqui, ó, mas agora já tá tudo perfeitinho já aqui. Então, vamos finalizar a volta, vamos fazer mais 2 iguais a essa, tá? Na próxima, a gente já não vai precisar fazer essa adaptação aqui, porque vai ter correntinha e correntinha, então a gente vai fazer a sequência normal. Vamos dar sequência aqui, então, finalizando, né, a nossa quarta carreira aqui, com um ponto baixo.
Aqui vamos fazer mais um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto alto. Eu vou fazer com uma correntinha, tá? Mas caso você veja que tem a necessidade de fazer duas correntinhas aqui, você pode fazer, tá? Ou intercalando, fazer algumas com duas, algumas com uma, tá? Mas pra mim aqui, uma correntinha dá certo, tá, pessoal? Nós vamos fazer aqui, ó, um lequinho com 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, tá? Aqui, dois pontos altos, perdão, uma correntinha, 2 pontos altos. Nós vamos fazer assim em todos os intervalos. Peraí que enrolou aqui, gente. Deixa eu refazer esse ponto. Sem nenhuma correntinha de separação entre um leque e outro, tá? A gente faz um pedacinho assim, ó, e vê se tá ficando muito repuxado ou se ele tá ficando folgadinho, ó. No meu caso aqui, ó, ele tá com folga, tá, gente? Ó, se eu esticar ele, vai dar certo. Então, não vai precisar fazer adaptação por enquanto. Aqui o último bloquinho antes do leque maior, né? Aqui nesse leque da quina aqui, nesse nós vamos fazer dois pontos altos e vamos colocar duas correntinhas, eu acredito que dê certo. Vamos ver aqui se vai ficar bom. Deixa eu só fazer o próximo aqui, eu vou abrir junto com vocês aqui, né? Ó. Duas correntinhas é o suficiente, tá? Mas se você quiser fazer 3, não tem problema nenhum. E assim vai ser essa carreira aqui a volta toda, tá, pessoal? Então, vai ser... Aqui eu fiz com duas correntinhas. Então, vai ser assim, bloquinhos de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, tá? Aí, aqui na quina, nós vamos colocar 2 ou 3 correntinhas, tá? Fica a critério de vocês. Vamos fazer essa carreira toda e daí nós voltamos na próxima, que vai ser a última carreira do nosso tapete. Fiz aqui a carreira, tá, gente? Fiz até o final aqui. E vamos, então, finalizar essa carreira. Essa carreira aqui não tem problema a gente caminhar até o meio ali com ela, porque já vai ser a última. Nós vamos para a última carreira, tá? Então, aqui, vou caminhar, mas vai ser só essa aqui que eu vou caminhar aqui para o centro, porque nós precisamos trabalhar dentro dos leques, né? Então, a gente não vai trabalhar aqui fora. Então, dessa vez aqui, nós vamos aqui para dentro. Eu vou fazer aqui, ó, até nessa correntinha aqui, ó, eu vou fazer um baixíssimo, para poder vir aqui, ó, fazer a mesma coisa, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui agora é a última carreira, tá? Nós vamos fazer o leque. Deixa eu só soltar um pouquinho do fio aqui. Nós vamos fazer o leque, tá? Porém, nós vamos colocar um picô aqui no centro dele. Então, em vez de fazer uma correntinha, vai ser 1, 2, 3 correntinhas. Vamos vir aqui, ó, nas 2 argolinhas, tá? Puxamos uma laçada. Aqui a gente faz um ponto baixo, né? Na verdade, aqui, ó. E vamos fazer... Vamos voltar aqui dentro, né? E vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Vamos ir aqui sem correntinha de separação para o próximo. 1, 2, 3. Fazemos um ponto baixo aqui para fechar o picô. 2 pontos altos. Novamente aqui com vocês, 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas. Fechamos o picô, 1 ponto alto, 2 pontos altos. 1 ponto alto, 2 pontos altos, 1 ponto picô. E 2 pontos altos. Aqui no cantinho, nós vamos fazer uma alteração, tá?
Ao invés de a gente fazer 2 pontos altos, nós vamos fazer 3. Porque para poder manter aqui o desenho do cantinho, tá? Então, vai ser 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3. 1, 2, 3. Aqui vamos fazer o picô normal, mais 3 pontos altos. Aqui nos próximos, vamos fazer 2 pontos altos, 1 ponto picô e mais 2 pontos altos, tá? Essa vai ser a nossa sequência ao redor de todo o nosso tapete. E assim nós vamos finalizar ele, tá? Vai ficar assim, ó. Ele, fazendo aqui com essa alteraçãozinha, né, de fazendo 3 pontos altos aqui, ele vai ficar bem quadradinho. Olha aqui que lindo que fica. Eu vou finalizar e volto aqui pra mostrar o resultado da nossa peça, né? O tapete finalizado aqui com vocês, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto pra gente finalizar a nossa aula e explicar aí pra vocês como que eu faço os arremates, tá bom, pessoal? Finalizando aqui o tapete, então, com vocês, né? Essa parte aqui, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. E eu vou mostrar o resultado aqui, como que ficou. Aqui, pra fazer o arremate agora, eu vou puxar aqui, ó, passar as 2 correntinhas, tá? As 2 argolinhas do nosso ponto, vou puxar pra trás. Ó, agora, como que eu faço? O fio tá saindo aqui, então eu pulo um ponto, uma argolinha, né, do ponto. Agora eu vou pular esse aqui, eu vou pegar nesse aqui de baixo e vou conduzindo um pouquinho, tá? E como eu vou colar, então não precisa fazer muita coisa, conduzir muito esse fio. Esses aqui, ó. Esses aqui dos square, a gente sempre vai dar uma puxadinha pra garantir que eles estão bem apertados. Esses miolinhos aqui. Agora vai fazer um pouquinho de sombra, tá, pessoal? Que eu tirei o zoom. E esse aqui... eu vou puxar ele pra cima também, só pra gente fazer o arremate dele aqui. Ficar mais reforçado. Então, todos eles já aqui encaminhados, tá? Vou deixar assim mais pra cima por causa da sombra do celular, tá, gente? Essa cola aqui, ela desce bem rápido. Ó, aqui dá pra vocês verem ela descendo. Por isso que eu gosto dela, tá? Porque ela é bem líquida. Não é tanto e também não é tão grossa, ó. Ela desceu bem rapidinho. Ela deve estar um pouquinho entupida ali, porque às vezes eu esqueço ela aberta, por isso que ela demorou pra sair a cola. Mas eu dou um pinguinho. Ó, ali, e assim agora eu deixo secar, tá? Eu deixo, daí mais tarde ou amanhã, aí eu venho só cortando esses fiozinhos aqui, porque eles já vão estar bem sequinhos, tudo bem certinho. Então, assim, é um jeito bem fácil também de fazer o arremate, tá? Porque é bem prático. A gente só vem aqui dar um pinguinho de cola, deixa secando. Depois só vem cortando, tá? Esses acabamentos aqui. Agora, os 2 últimos arremates aqui, que é do fio cru. Apesar de ser uma peça feita com sobras, né, ela não tem tantos arremates, né? Então, assim ficou o nosso tapete, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Logo, logo teremos também a aula da passadeira. Mas por esse aqui vocês conseguem aumentar também, né? Enquanto eu tava fazendo essa peça aqui, eu tive a ideia de fazer um trilho de mesa, tá?
Porém, ele vai ser mais estreito, então logo, logo, quem sabe eu consigo gravar pra vocês, tá bom, pessoal? Então, é esse o vídeo de hoje, a aula dessa peça. E eu vou pesar, eu esqueci, ó, vamos pesar essa peça pra passar pra vocês o peso total dela. Eu acho que eu não pesei no início do vídeo, né? Então, só pra gente ter uma noção aqui de quanto que ficou pesando o nosso tapete. 312 gramas, tá, pessoal? Então, esse foi o resultado da nossa aula de hoje, tá bom? Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!